Você já sentiu que uma única frase foi capaz de colocar sua vida no eixo de novo? Existe uma sabedoria capaz de curar a mente. Palavras que não apenas inspiram, mas realinham a mente, limpam o coração e devolvem sua clareza. Hoje, eu quero compartilhar com você 10 ensinamentos de Epicteto, ideias simples, mas tão profundas, que podem transformar um momento de dor em um ponto de virada. Epicteto não nasceu mestre, ele foi escravo, e mesmo diante das maiores adversidades, descobriu uma verdade que ainda hoje muita gente ignora. A nossa mente é o lugar onde se vence ou se perde uma vida inteira. Às vezes, não é de conselhos que você precisa, é de um choque de lucidez. E essas frases são como espelhos capazes de te mostrar quem você está sendo e quem você pode decidir ser. Então respire fundo, escute com o coração aberto e permita que uma dessas ideias encontre morada dentro de você. Talvez seja exatamente o que sua alma esperava ouvir. Antes de começarmos, só te peço 2 coisas. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Agora sim, vamos para o primeiro ensinamento. Lição 1. Nem tudo depende de você, e é aí que começa a liberdade. Na maior parte do tempo, vivemos ansiosos, frustrados, exaustos, porque insistimos em tentar controlar o que nunca esteve nas nossas mãos. A opinião dos outros, o resultado do futuro, o comportamento alheio, o tempo, a sorte e até a morte. Epicteto foi direto. Há coisas que dependem de você e coisas que não. Sua paz começa no instante em que você entende essa diferença. A mente humana adoece quando tenta governar o incontrolável. É como remar contra a correnteza e se culpar por não mover o rio. O estoico aprende a virar o remo na direção certa. Ele aceita o fluxo, mas domina o próprio esforço. E é aí que Epicteto se separa do conforto moderno. Ele não oferece consolo, oferece poder. Enquanto o mundo tenta te ensinar a evitar a dor, ele te ensina a enfrentá-la. O psicólogo pode te ajudar a compreender suas feridas, mas Epicteto te chama à responsabilidade. Ele diz: assuma o controle de si mesmo, da sua mente, da sua vontade, da sua reação. Não espere que a vida seja justa, seja você mesmo a justiça. Não exija ser amado, seja o amor. Não implore por controle, aprenda a comandar o seu interior. Quando o ego grita, eu não mereço isso, Epicteto responde, quem te disse que você merece alguma coisa? Esse é o remédio amargo que cura a alma. A sabedoria não está em eliminar a dor, mas em saber o que fazer com ela. Porque, no fim, liberdade não é ter tudo sob controle, é não ser controlado pelo que não depende de você. Pense nisso como um escudo. Cada vez que algo te irritar, te decepcionar ou te tirar do centro, pergunte-se, isso depende de mim? Se sim, haja. Se não, solte. Esse gesto simples é a fronteira entre o caos e a serenidade. Você pode passar a vida lutando contra tudo o que não depende de você e, mesmo assim, perder. Pode tentar controlar seus filhos, moldar as atitudes da sua parceira, fazer com que seu chefe te entenda ou que o mundo finalmente te reconheça. Mas quanto mais você tenta controlar o incontrolável, mais perde o controle sobre si mesmo. A mente se esgota, o corpo adoece e o coração se enche de frustração. E tudo isso por esquecer o essencial. Você não veio ao mundo para governar os outros, mas para aprender a governar a si próprio. Ou pode escolher outro caminho. Pode aprender aos poucos, a soltar o que não pode mudar, a se questionar com honestidade, a separar o que é seu do que pertence ao mundo. É nesse ponto que nasce a clareza, a firmeza e o verdadeiro poder de decisão. Epicteto dizia que essa é a separação mais simples e ao mesmo tempo mais difícil de praticar, mas também a que define toda a diferença entre a escravidão emocional e a liberdade interior. Você não precisa dominar o mundo,
mas precisa dominar a si mesmo. E quando fizer isso, perceberá que o mundo inteiro começa a se alinhar ao seu equilíbrio. É assim que se constrói a paz, não controlando o exterior, mas aprendendo a governar o próprio interior. Lição 2. Não seja escravo dos seus próprios desejos. Epicteto dizia: a liberdade não se alcança satisfazendo desejos, mas eliminando-os. E essa é uma das verdades mais duras e mais libertadoras que alguém pode compreender. Vivemos acreditando que liberdade é poder fazer tudo o que se quer, quando na verdade é o oposto. A verdadeira liberdade nasce quando você deixa de ser escravo do querer. Observe como isso age em você. Quando deseja ser compreendido, reconhecido ou amado exatamente como ama, você sofre. Mas quando elimina o desejo de reconhecimento, o que faz passa a nascer da integridade, não da carência. Você age por convicção, não por necessidade. E é nesse ponto que o ser humano deixa de viver em busca de aprovação e começa a viver em estado de presença. Epicteto entendia que o desejo é uma corrente invisível. Quanto mais você o alimenta, mais apertado ele se torna. Satisfazer um desejo traz um alívio momentâneo, mas logo outro ocupa o lugar. É como tentar apagar a sede bebendo água do mar. Quanto mais consome, mais preso fica à ilusão. Pense nisso como uma gaiola dourada. Por fora parece liberdade, por dentro é dependência. Você acha que está escolhendo, mas é o desejo que escolhe por você. E é aí que o estoicismo oferece o caminho da libertação. Não satisfazer o desejo, mas observar de onde ele nasce. Um exercício prático: o diário do desejo. Antes de dormir, anote tudo o que desejou durante o dia, que alguém te respondesse, te elogiasse, te entendesse. Ao lado, escreva: essa decisão era minha. Esse simples gesto te mostra o quanto ainda vive preso ao externo, e essa consciência é o primeiro passo para se libertar. Com o tempo, você perceberá algo poderoso. Quanto menos você precisa, mais livre você se torna. A mente se acalma, o coração ganha leveza, e a sua força passa a vir de dentro, não do que o mundo oferece, mas do que você escolhe não precisar. A verdadeira liberdade não está em ter tudo, mas em não ser refém de nada. Lição 3. Domine seus julgamentos. O que perturba os homens não são as coisas, mas as opiniões que têm sobre as coisas. Essa não é apenas uma frase filosófica, é uma das maiores verdades já ditas sobre a mente humana. Epicteto sabia que o sofrimento não nasce dos fatos, mas da forma como escolhemos enxergá-los. Essa percepção era tão avançada que, séculos depois, se tornaria a base de muitas abordagens da psicologia moderna. Ele entendeu, antes de qualquer ciência, que toda transformação começa dentro, na forma como pensamos, sentimos e interpretamos o que acontece. A mente, dizia ele, é um terreno fértil ou uma armadilha mortal. O que você planta, colhe. O que você repete, cria. Epicteto compreendeu que o sofrimento humano não é causado pelos fatos, mas pelo julgamento que fazemos sobre eles. E é verdade. Duas pessoas podem enfrentar a mesma perda, viver a mesma tragédia, mas reagir de maneiras completamente diferentes. Uma se desespera, a outra amadurece. Uma se afunda, a outra se fortalece. A diferença não está nos fatos, mas na história que cada uma escolhe contar para si. O problema é que quase ninguém observa o que está cultivando dentro da própria cabeça. Julga, reage e vive no automático, sem perceber que muito do que dói é apenas o eco das próprias crenças. Epicteto não falava de teorias, mas de prática, da coragem de enxergar com lucidez. Porque quando você entende que pode reinterpretar a vida, descobre que também pode transformá-la. Essa é a verdadeira liberdade, o poder de escolher o que cada acontecimento significa para você.
A mente é como uma janela. Quando está limpa, o mundo parece claro e cheio de possibilidades. Mas quando está coberta de poeira, começamos a achar que é o mundo que escureceu. E é assim que muitos vivem, culpando o lado de fora por uma lente suja por dentro. Quando você aprende a limpar essa janela, tudo muda. Os mesmos desafios continuam lá, mas agora você enxerga o caminho. Como escreveu William James, a maior descoberta da minha geração é que um ser humano pode mudar sua vida simplesmente mudando sua atitude mental. A sabedoria estoica começa exatamente aí, quando você para de tentar controlar os acontecimentos e começa a interpretar com consciência o que eles significam. Aplique isso na sua vida. Nos próximos dias, observe seus pensamentos antes de reagir. Quando algo te irritar ou te magoar, pergunte-se: é o fato que me fere ou a história que eu conto sobre ele? Esse simples exercício pode te economizar anos de sofrimento e talvez até anos de terapia. Quando você aprende a enxergar a vida de uma nova forma, a mente se acalma, o coração ganha direção e até as decisões mais difíceis se tornam claras. A confusão dá lugar à compreensão e a vida volta a se alinhar com o que realmente importa. O poder de viver em paz sempre esteve em você, só estava escondido atrás da forma errada de enxergar. Escreva nos comentários: hoje eu escolho mudar minha interpretação. Porque é assim que começa a verdadeira liberdade. Não quando a vida muda, mas quando você muda a forma de enxergá-la. Lição 4. Seja coerente. A incongruência é a quarta lição de Epicteto. O estado em que você pensa uma coisa, diz outra e faz o oposto. É uma divisão silenciosa, mas devastadora, que corrói a confiança e alimenta o medo. A alma começa a adoecer porque a mente deixa de confiar em si mesma e o ser humano, que antes era inteiro, passa a viver fragmentado. É como tentar caminhar em duas direções ao mesmo tempo. O corpo avança, mas a essência fica presa. A pessoa começa a duvidar da própria força, não porque o mundo a enfraqueceu, mas porque ela se traiu inúmeras vezes, nas pequenas incoerências, nas promessas que não cumpriu, nas verdades que escolheu calar. Epicteto entendia que a verdadeira paz nasce da unidade interior, quando o que você pensa, fala e faz seguem a mesma direção. Essa harmonia cria uma força silenciosa, quase invencível, porque a mente para de lutar contra si mesma. É como remar com os ventos a favor. O esforço continua, mas agora existe fluidez, existe propósito, existe sentido. Pense em um arco e flecha. O arco é o pensamento, a flecha é a ação e a palavra é a linha que os conecta. Se o arco estiver torto ou a linha frouxa, a flecha nunca alcança o alvo. Assim também é com a vida. Quando há desalinhamento entre o que você pensa, diz e faz, o resultado nunca chega e o medo cresce, porque o medo nasce da dúvida. Mas quando há coerência, o medo se dissolve, porque a alma confia em si mesma. O filósofo grego Aristóteles dizia: a excelência não é um ato, mas um hábito. Essa é a essência da integridade, tornar a coerência um modo de existir, e não apenas um ideal bonito. Quando suas palavras refletem seus valores e suas ações confirmam suas palavras, a mente se acalma, o coração encontra direção e o corpo inteiro entra em estado de fluxo. Você não precisa mais forçar o caminho, você se torna o caminho. E o mais poderoso é que essa força é treinável. Você começa pequeno, cumpre a palavra dada, termina o que prometeu, fala com verdade mesmo quando é desconfortável. Esses gestos parecem simples, mas constroem a base da autoconfiança real, não a confiança que depende de aplausos, mas a que nasce do respeito por si mesmo. E quando essa integridade se consolida, o medo não desaparece, ele se curva,
porque o medo não resiste a uma mente alinhada com o que acredita. Se você quer poupar anos de terapia, observe se o que você diz está realmente em harmonia com o que faz. Perceba onde há ruído entre a intenção e o gesto, entre o discurso e a prática. Cada vez que você alinhar um desses pontos, a vida vai responder com mais clareza, mais leveza e mais força. Escreva nos comentários: hoje eu escolho viver em coerência. Porque quando pensamento, palavra e ação se tornam um só movimento, o medo perde o poder e a vida, enfim, começa a fluir. Lição 5. Saia do raso, mergulhe no poder da consciência. Vivemos em uma época em que tudo precisa ser rápido, o resultado, o corpo, o sucesso, até a felicidade. Mas o que é construído sem profundidade se desfaz com o primeiro vento. Epicteto sabia disso. Ele dizia que nada de grande se cria de repente, e essa é uma das lições mais esquecidas do nosso tempo. Ser profundo é o oposto de ser apressado. A pressa vive na superfície, a profundidade no propósito. Quem busca apenas o que está em alta, o que é tendência ou o que promete retorno imediato, acaba saltando de uma coisa para outra, como quem cava vários poços rasos e nunca encontra água. Muitos começam com entusiasmo, mas abandonam o esforço no primeiro sinal de dificuldade, porque confundem desconforto com fracasso e perdem o poder que nasce da constância. O estoico faz o oposto disso, porque entende que a verdadeira satisfação vem do mergulho completo. Ele não toca a superfície do que faz, ele se entrega, porque sabe que o esforço profundo lapida o caráter, fortalece a mente e transforma o trabalho em virtude. É assim que talentos são construídos, não em dias, mas em décadas de paciência. Pense em um diamante. Ele é apenas um carvão que resistiu à pressão, que suportou o tempo e não se fragmentou nas primeiras dores. Você também é moldado assim. Cada obstáculo é uma forma de polimento. Cada fracasso é uma lasca a menos entre o que você é e o que pode se tornar. Vivemos cercados de atalhos, mas o caminho da profundidade não tem pressa. Ele exige presença. E a presença, quando praticada, cria algo raro, significado. Você deixa de buscar apenas resultados e passa a buscar maestria, a alegria de fazer algo bem feito, mesmo que ninguém veja. Por isso, aqui está seu desafio. Escolha uma área da sua vida e decida ir fundo. Estude mais do que o necessário. Pratique mesmo quando não há motivação. Permaneça quando os outros desistem. A profundidade não te dá aplausos imediatos, mas te entrega algo muito maior, respeito por si mesmo. A vida só revela seus tesouros a quem tem coragem de mergulhar além da superfície. Lição 6. Aceite a impermanência. Não espere que as coisas aconteçam como você quer, mas queira que aconteçam como acontecem e será feliz. Essa frase de Epicteto não é resignação, é lucidez. Ela não pede que você aceite tudo passivamente, mas que aprenda a caminhar com a vida, não contra ela. Quantas vezes algo saiu do seu controle, um plano frustrado, uma relação que acabou, uma chance que escapou, e você acreditou que o universo estava contra você. Mas e se, em vez de resistir, você abraçasse cada contratempo como um mestre disfarçado? Essa é a essência do estoicismo. Ver a adversidade não como inimiga, mas como instrutora. Os estoicos chamavam isso de amor fati, o amor ao destino. Amar o que acontece não significa gostar da dor, mas entender que há algo nela que te forma. Cada imprevisto é um convite à força mental. Cada perda é um treino de desprendimento. Cada frustração, uma chance de expandir sua consciência. Epicteto acreditava que o controle não está nos fatos, mas na interpretação que você faz deles. Quem aceita o fluxo da vida descobre que a serenidade não vem de dominar o mundo, mas de cooperar com ele.
O que te perturba não é o que acontece, é o desejo de que as coisas fossem diferentes. Por isso, experimente o treino do caos. Um dia por semana, faça algo desconfortável de propósito. Caminhe sem fones, tome banho frio, converse com alguém que você evita, encare o silêncio sem distrações. O desconforto não é punição, é preparação. Quem aprende a suportar o pequeno incômodo, resiste ao grande sofrimento. A vida não poupa ninguém do caos, mas treina com antecedência quem tem coragem de enfrentá-lo. Pense nisso como uma onda. Você pode tentar pará-la e se afogar, ou aprender a surfar sobre ela e usar sua força a favor. Essa é a diferença entre o resistente e o sábio. O primeiro luta contra o inevitável. O segundo aprende a dançar com o inevitável. Porque quando você deixa de lutar contra o que é, tudo começa a fluir exatamente como deve ser. Lição 7. Nenhuma mente aprende de portas fechadas. Entre todos os estoicos, Epicteto se destacava como um verdadeiro mestre e também como um homem que sabia o quanto o orgulho fecha portas. Em sua escola, acolhia jovens de toda parte, mas poucos estavam realmente dispostos a aprender. Muitos afirmavam buscar sabedoria, mas chegavam já cheios de certezas, querendo provar o que sabiam, em vez de questionar o que ignoravam. Epicteto se frustrava com isso, porque entendia que a ignorância não é o oposto do saber, é o excesso de certeza. E essa lição continua atual. Todos nós, em algum momento, acreditamos saber mais do que sabemos. É um instinto sutil, que nos faz julgar antes de entender, reagir antes de ouvir, falar antes de pensar. Mas quem já sabe tudo, fecha a porta do crescimento, e ninguém evolui com a porta fechada. A mente humana é como uma taça. Só pode receber vinho novo quando está vazia. Quando está cheia de crenças, opiniões e vaidades, não há espaço para nada mais. E é por isso que a humildade intelectual é uma das virtudes mais poderosas que existem. Ela mantém a taça limpa, pronta para ser preenchida novamente. Não importa quão inteligente ou bem-sucedido você seja, sempre haverá alguém mais sábio, mais experiente e mais preparado que você. E reconhecer isso não diminui o seu valor. Pelo contrário, amplia o seu horizonte. A arrogância paralisa, enquanto a curiosidade liberta. Quem acredita que já chegou, para de caminhar. Quem se vê sempre como aprendiz, avança sem limites. Por isso, pratique o exercício da mente aberta. Pense no último filme que assistiu, no último livro que leu, ou até neste vídeo, e anote 2 coisas que aprendeu. Você vai perceber que o aprendizado está em toda parte, nas conversas simples, nos erros, nas pausas e até nas pessoas que te irritam. Quem vive observando, aprende mesmo quando o mundo está em silêncio. Epicteto dizia que o sábio é aquele que continua aprendendo mesmo quando acredita já saber. E esse é o verdadeiro poder: transformar a própria vida em uma escola. Assuma esse compromisso hoje, deixe nos comentários. Hoje eu escolho continuar aprendendo. Porque só quem mantém a mente aberta tem a chance de descobrir o que o mundo ainda quer ensinar. Lição 8. Só quando a vida te testa, você descobre do que é feito. E talvez não exista frase mais honesta sobre a natureza humana. A dor não te quebra, apenas mostra do que você é feito. A crítica não te destrói, revela a força do seu ego. A perda não te aniquila, apenas expõe o quanto você ainda se apega ao que não pode controlar. A vida não cria o seu caráter, apenas o coloca sob luz. Tudo pode ser espelho ou prisão. Você é quem decide, e é por isso que Epicteto concluiu com firmeza: não expliques a tua filosofia, vive-a. Vivemos explicando, justificando, teorizando, mas o verdadeiro estoico não discute virtude, ele a pratica, não proclama sabedoria, ele a demonstra no silêncio.
Epicteto não queria discípulos que decorassem frases, mas pessoas que encarnassem ideias. De que adianta citar liberdade se você se deixa dominar por impulsos? De que serve saber que a mente é o único território sob controle se você a enche de desculpas? A filosofia se torna real quando você deixa de falar sobre ela e começa a viver como se fosse ela. Quando olha o caos e não treme. Quando encara suas feridas e não foge. Quando ouve o próprio ego e ainda assim escolhe o que é certo. Por isso, quando os problemas surgirem, pense em si mesmo como um lutador emparelhado com um oponente à altura. O objetivo não é derrotá-lo, mas se tornar melhor a cada golpe, mais consciente a cada queda. Você pode olhar para a dor como fracasso, injustiça ou fim da linha. Ou pode encará-la como uma sala de aula, onde cada contratempo ensina resiliência, paciência e clareza. Epicteto preferia essa segunda opção. Ele não pedia que você aceitasse as dificuldades de braços cruzados, mas que trabalhasse com elas. O sofrimento é inevitável, mas o desespero é escolha. E o que diferencia os fortes dos frágeis não é o que vivem, mas o que decidem fazer com o que vivem. Nada de grande se constrói sem resistência. O fogo testa o ouro, a pressão molda o diamante e o caos revela o que você realmente carrega por dentro. Epicteto dizia que a vida é como um campo de treinamento e cada revés é um convite para fortalecer o músculo da alma. Não é sobre quebrar o que dói, mas sobre aprender a não quebrar junto. Por isso, quando o destino te empurrar, empurre de volta com sabedoria. Transforme cada perda em combustível, cada atraso em paciência, cada rejeição em força. Não espere que o quebra-cabeça da vida se complete hoje. Celebre o fato de estar montando as peças. Porque a paz não vem quando tudo se encaixa, mas quando você entende que o ato de montar já é o propósito. Lição 9. Seja um homem livre, governe sua própria mente. Vivemos acreditando que somos livres, mas a maioria de nós é prisioneira de algo. Do celular, do açúcar, do drama, do passado ou do olhar alheio. Chamamos de liberdade o direito de fazer o que queremos, quando, na verdade, isso muitas vezes é apenas outro nome para a dependência. Epicteto era escravo no corpo, mas senhor absoluto da própria mente. E é por isso que sua liberdade era invencível. Ele sabia que o verdadeiro cativeiro não tem correntes de ferro, tem hábitos, vícios e impulsos que comandam nossos gestos sem que percebamos. Quantas vezes você diz, só mais 5 minutos, só mais um doce, só mais uma olhada no celular e acaba cedendo a algo que já decidiu abandonar? Cada pequena rendição enfraquece a vontade. E quanto mais você cede, mais se perde de si. A escravidão moderna é sutil. Não é imposta por ninguém. É cultivada no conforto, alimentada pela distração, sustentada pelo medo de ficar só. Mas há uma saída, e ela começa quando você decide retomar o comando. Ser livre é ser capaz de dizer não a si mesmo e cumprir. É ter poder sobre o próprio tempo, sobre os próprios desejos, sobre o próprio silêncio. Por isso, reflita: o que te escraviza hoje? Escolha apenas uma coisa e imponha um limite. Se é comida, pratique o jejum. Se é o celular, deixe-o de lado por algumas horas. Se é a raiva, pratique o silêncio. Esses pequenos gestos são treinos de liberdade. A cada ato de domínio, você se torna mais forte, porque o controle de si mesmo é o poder mais raro que existe. Epicteto dizia que o homem verdadeiramente livre é aquele que consegue escolher suas próprias reações, e isso é algo que ninguém pode tirar de você. Escolha ser senhor de si mesmo, porque a liberdade não está em fazer tudo o que quer, mas em não ser escravo de nada, nem de si mesmo. Lição 10. A vida pesa menos do lado certo. Epicteto dizia que tudo o que acontece na vida tem duas alças.
Uma pela qual você pode segurar e seguir em frente, e outra pela qual, se tentar segurar, será arrastado. Essa é uma das imagens mais sábias do estoicismo, porque revela a essência da escolha interior. Você não escolhe o peso que a vida te entrega, mas pode escolher a forma de carregá-lo. Pense em algo que te feriu. Tudo tem duas faces. A dor pode ser a porta do aprendizado ou o muro da revolta. A perda pode ser libertação ou prisão. A crítica pode ser ofensa ou treino de autocontrole. A diferença não está no fato, está na forma de carregar, na interpretação, na consciência que segura o peso. A mente indisciplinada sempre escolhe a alça errada, reclama, resiste, se afunda no "porque eu". Mas a mente lúcida faz o oposto. Observa, respira, entende que a realidade não veio para puni-la, mas para treiná-la. E quando essa lucidez se torna hábito, o mundo muda de textura. Os mesmos problemas continuam lá, mas o impacto deles diminui, porque o modo de segurá-los mudou. Epicteto dizia que o sábio segura tudo pela alça da razão. Ele não foge, mas também não se desespera. Ele aceita, mas não se rende. Essa é a diferença entre viver como vítima e viver como mestre de si mesmo. A força não está em eliminar o peso, mas em carregar o inevitável com dignidade. Por isso, quando algo te desafiar, não tente entender por que aconteceu, mas o que isso veio me ensinar. Essa é a virada silenciosa que transforma o fardo em força. Porque nada na vida tem peso fixo. O peso muda conforme a consciência que o segura. E quando essa compreensão amadurece, você se torna inquebrável. Não porque tudo ficou mais leve, mas porque você ficou mais forte. Cada alça certa que você escolhe é uma vitória invisível sobre o destino. Escreva nos comentários: hoje eu escolho segurar a vida pela alça certa. Porque a liberdade não é viver sem peso, é aprender a carregar o inevitável sem perder a paz. Escolha uma dessas frases. Apenas uma, transforme-a no seu escudo, na sua espada, na sua base diária. Repita-a quando quiser desistir, quando o medo apertar, quando o mundo parecer injusto. Pratique-a, faça dela o seu treino mental. Porque quando a vida te testar e ela vai, não será o acaso que responderá, será o que você construiu por dentro, será a estrutura mental que você fortaleceu, a calma que você treinou em silêncio, a clareza que você escolheu mesmo em dias confusos. E é essa força interior, forjada na disciplina e no autodomínio, que te mantém de pé e te permite seguir em frente. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por assistir.